um grande problema que a gente tem muitas vezes? A gente sabe reconhecer muito o valor de outras pessoas, do que o outro tá fazendo, mas a gente tem dificuldade de olhar pra gente e reconhecer a gente. O que a gente tá fazendo, o que a gente já construiu, o que a gente tem de bom. E eu tracei pra gente conversar aqui hoje 3 práticas libertadoras, assim, ó, pra vocês sentirem leves depois que vocês começarem a fazer isso. E é prática pra todos os dias serem aplicadas. Meu povo, vamos lá pro segundo dia. Aqui vocês sabem que é 30 minutos e eu valorizo esses minutos nossos aqui junto, né? Não tem jeito de ficar esperando muito pra começar, não. A gente já começa aqui mesmo. Chega chegando. E vai chamando mais gente. Manda nesse aviãozinho aqui. Vamos encher essa live de novo igual ontem. Vamos bater um papo bom aqui. Hoje nós vamos dar mais um passo nessa jornada, tá? A gente começou ontem fazendo o quê? Ontem a gente falou das principais dores e eu mostrei pra vocês por que essas dores existem, essas coisas que vocês estão sentindo aí. A gente deu um primeiro passo. Hoje a gente vai entender o seguinte, o segundo passo: assuma o seu valor. Eu até não escrevi aqui, deixa eu botar aqui. Assuma o seu valor. Aqui, esse aqui é o assunto, ó. Fixar. Assunto da nossa live de hoje. Me conta aqui nos comentários, manda aqui. O que vocês acharam, o que vocês sentiram de ontem, como é que foi? Conta aqui pra eu entender um pouco como é que ficou essa sensação. Eu sei que nos grupos de mentoria o pessoal mandou um monte de mensagem aqui. Teve uma que eu morri de rir. Não sei se foi a Bruna, teve alguém que mandou assim: a gente já começa o dia já meio tonto assim já. Ela mandou um gif lá do bonequinho que, sei lá, apanhou e caiu assim, como se fosse assim, né? Já começa o dia com porrada. A gente tem que começar o dia, meu povo, às vezes com realidade, né? Se a gente quiser mudar, se a gente quiser fazer acontecer na nossa vida. Ceará, que bom que você tá aqui hoje. Aí a Suzy, ó, provocação boa pra pensar isso mesmo, gente, é pra refletir. Se a gente fica só pensando em plano futuro, mas a gente não entende os porquês da gente ter dificuldade de chegar lá, a gente vai ficar aqui só patinando o resto da vida, não tem jeito, né? Então a gente precisa começar às vezes a pensar realmente, de novo, hoje aqui de novo tem um papo maduro, tá? Uma conversa aqui de adulto, pra gente entender o que a gente precisa aprender nesse sentido de se valorizar mais. Manda aqui, ó, clica aqui nesse aviãozinho, manda pelo menos para umas 5 pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que elas vão gostar. O que eu reuni aqui, o que eu coloquei aqui pra gente conversar hoje, nesse sentido de assumir o seu valor. Qual que é um grande problema que a gente tem muitas vezes? A gente sabe reconhecer muito o valor de outras pessoas, do que o outro tá fazendo, mas a gente tem dificuldade de olhar pra gente e reconhecer a gente. O que a gente tá fazendo, o que a gente já construiu, o que a gente tem de bom. E eu tracei pra gente conversar aqui hoje 3 práticas libertadoras, assim, ó, pra vocês sentirem leves depois que vocês começarem a fazer isso. E é prática pra todos os dias serem aplicadas, tá? Hoje no final tem exercício de novo pra gente fazer. Coloquei mais um forms aqui pra gente conversar a respeito, pra gente pensar a respeito disso, né? E essas 3 práticas aqui que eu chamo de práticas libertadoras, elas vão te tirar da inércia. Elas vão fazer você sair um pouco do lugar, sabe? Seja porque você se sentiu aliviado, sabe? Deixou o peso lá no passado e continuou. Seja porque você agora entendeu de verdade que você precisa agir e agora você tá pronto pra fazer. Então, dessas 3 práticas, a primeira prática eu aprendi, e engraçado, né, assim, eu ouço muito de mulheres, tá? Por quê? Mulherada que se cobra muito, que quer fazer tudo bem e que quer fazer tudo pros outros também e acha que dá conta de tudo, né? Eu brinco, quando eu dou, às vezes, treinamento pra mulheres, eu faço muita palestra pra grupos de mulheres. E aí eu costumo usar a seguinte comparação. A gente às vezes acha que a gente tem que ser a Mulher Maravilha, né? A que tem que dar conta de tudo, a que tem que conseguir organizar a casa, cuidar dos filhos, do marido, de si mesmo, ser boa na profissão, tem que dar conta de sair com as amigas e aí a gente se cobra o tempo inteiro. Então esse auto-perdão eu ouço muito de algumas mulheres que eu admiro. Eu escuto isso muito. Não talvez com essa palavra, tá? Mas eu vejo muito isso na Lalas, que é a esposa do Joel. A Lalas pra mim é um super exemplo disso, porque ela
ela fala muito isso, né? Eu faço o que eu dou conta, gente. Eu não sou perfeita. Tem muita coisa que eu sei que eu não consigo também e tá tudo bem. Eu preciso aceitar isso. Às vezes é difícil, às vezes eu consigo melhor, mas a gente tem que se aceitar. E aí falando pra homens, pra mulheres, pra todo mundo aqui, tá, gente? Às vezes a gente coloca um peso muito grande na gente, sabe? De culpa, de responsabilidade. Não sei se vocês sentem alguma vez isso, se vocês já sentiram isso. E eu ouvi isso de uma outra pessoa e isso me tocou muito. O nome dela é Letícia Nascimento. A Letícia foi veterana minha na UFV. E eu lembro que a Letícia... Eu encontrei com ela uma vez numa dessas feiras do agro aí, acho que foi Hortitec, alguma coisa assim. E a Letícia estava grávida. E aí, pouco tempo depois, eu não lembro como é que foi a ordem disso, se ela teve neném, depois ela não voltou da licença, ou se ela voltou e ficou pouco, ou se ela parou de trabalhar antes até de ter neném, não lembro, tá? Mas o fato é que, um dia conversando com a Letícia, eu liguei pra ela, e aí ela falando sobre isso, sabe? Sobre maternidade, sobre conciliar a maternidade com o trabalho, né? Com a carreira, e aí a Letícia... não sei se vocês conhecem, tem um trabalho que chama, o perfil chama Santa Janela, uma padaria que ela fez drive-thru, acho que em Sorocaba. Letícia é empreendedora, tem muita ideia, criativa pra caramba. E aí ela falou bem isso, ela falou assim, Miriam, essa palavra veio da Letícia, tá? Eu escutei essa palavra a primeira vez da Letícia alguns anos atrás. Eu aprendi a praticar o auto-perdão. Eu entendi que, às vezes, eu vou ter que deixar minha filha aqui e eu vou trabalhar, não tem como eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu vou ficar com a minha filha e eu vou deixar alguma coisa de trabalho do lado, mas não tem como eu fazer tudo, eu preciso me perdoar, eu preciso entender que eu não dou conta de fazer tudo. E aí eu te convido, inclusive, a ouvir, tem um episódio, quem for mais esperto aqui, quem tiver com outro aparelho aí, na verdade, né, tinha que ser outro com computador, eu esqueci de anotar aqui, tem um episódio do Agrovendas também bem recente, que é maternidade, sucessão e empreendedorismo, se não me engano. Eu converso com outra Letícia Borges, olha a coincidência, agora que eu pensei aqui. Letícia Borges também fala sobre isso, sabe? E aí aproveitar o tempo de qualidade com o filho, né, com a família, ou que seja no trabalho. Presta atenção nisso aqui, ó. A Letícia Borges, que aí é caloura minha, Letícia trouxe isso aqui nesse episódio do Agrovendas. Letícia falou assim... eu entendi, Miriam, que se eu tiver tempo de qualidade com o meu filho e quando eu tô no trabalho também, eu tiver um tempo de qualidade, eu estiver focada ali, eu vou ter muito mais resultado e eu vou me sentir muito melhor. Então, para pensar aí, a gente falou ontem até de gestão de tempo, né? Olha como é que as coisas estão ligadas, por isso que é um passo depois do outro, né? Aí, ó, a Suzy já até falou que tá relacionada à live de ontem, de confiança, sim, e tem um outro ponto aqui, Suzy, gestão do tempo. Pensa, às vezes a sensação que você tem aí de eu não tô dando conta de ficar com a minha família, eu não tô dando conta de cuidar da minha saúde, eu não tô dando conta de não sei o quê. E aí você repete isso o tempo inteiro pra você e isso não te faz sair do lugar. Essa repetição de reclamação, de sofrimento, gente, não faz a gente sair do lugar, tá? O que faz a gente sair do lugar é de fato sentir isso e falar, o que eu posso fazer? Então vamos trocar um pouco? Na hora, toda vez que você estiver pensando assim, ai, eu não tô dando conta, não tá bom, qualquer coisa assim, troca essa sensação de eu não estou conseguindo pra pergunta, o que eu posso fazer pra sair disso? Anota isso que isso é muito importante, tá? O que eu posso fazer pra sair disso? E aí, considerando ainda auto-perdão, vamos pensar assim, ó, você se julga muito, sabe? Você olha pra você e fala assim, nossa, mas eu não sou muito bom nisso. Nossa, mas eu não sei fazer isso muito bem. Tem uma máxima assim que eu falo assim, cara, pensa, quando você estiver pensando que você quer resolver algo seu, pensa como se você estivesse dando um conselho pra um amigo seu. Porque às vezes a gente não sabe resolver coisas simples na nossa vida, porque a gente tá ali misturado com um monte de sentimento, né? Mas se fosse um amigo pedindo um conselho da mesma situação, a gente saberia. E não só a gente saberia, mas a gente não seria cruel com esse amigo. A gente não ia olhar pra ele e falar assim, você errou, você não podia ter feito isso, olha só o que você fez isso de novo. A gente nunca ia falar isso com um amigo nosso. A gente fala isso pra gente,
né? Então pensa, quando você quiser dar algum conselho pra você, quando você quiser refletir sobre alguma coisa, pensa como se você estivesse dando conselho pra um amigo seu, ao invés de ficar pensando, sabe? Segundo ponto, então, segunda prática, que a gente já entendeu que precisa praticar auto-perdão, certo? Trocar a frase, trocar o jeito de pensar, trocar o mindset também, né? O jeito de pensar a respeito das coisas, de interpretar o que tá acontecendo. Nós vamos para a segunda prática aqui, libertadora. Gente, essa aqui também é muito importante, tá? Autoconhecimento, que chama essa prática. Escreve aí, autoconhecimento. Não esquece dessa prática. E isso é todos os dias. Isso não é só para quem é gestor, isso não é só para quem tá numa posição diferente na carreira ou para quem de repente está trabalhando com isso, né? Que tá ensinando isso para as outras pessoas. Autoconhecimento é para todo mundo e é libertador e é importante pra gente fazer a nossa vida inteira. Não é só um dia, não é um negócio pontual. A gente precisa a vida inteira trabalhar autoconhecimento. Por quê? Primeiro, vamos partir no primeiro ponto aqui. Se eu não me conheço a ponto de, por exemplo, saber quais são as minhas dores, as minhas dificuldades, é o que a gente trabalhou aqui ontem na live, eu não vou conseguir sair do lugar, eu não consigo me mover para resolver alguma coisa na minha vida, se eu não sei quais são os meus problemas, eu não sei reconhecer isso. Segundo, se eu não sei aquilo que eu sou bom para eu poder desenvolver mais ainda isso e potencializar isso, eu vou ficar a vida inteira fazendo, sabe o quê? O que a gente fazia lá na época de escola, não é nem só de faculdade, tá, gente? Época principalmente de escola que tem isso. Por quê? O aluno que ele é muito bom de português, mas ele não é bom de matemática, o que a vida inteira a gente faz com a criança? A escola mostra que a criança tem que fazer aula particular de matemática, tem que ser bom de matemática também, e tem que tirar pelo menos aí, na minha época era 60, não sei se hoje ainda é, tá? Mas tinha que tirar 60 aí pra passar. Então, a gente força as pessoas a vida inteira e a gente é forçado durante muito tempo na nossa vida a fazer o quê? Desenvolver aquilo que a gente não é bom. A gente precisa estar sempre perto da média de tudo, né? Ao invés de pegar, por exemplo, nesse caso que eu falei aqui, pegar essa criança que é muito boa de português e fazer ela ficar cada vez melhor em português, a gente fica a vida inteira deixando o português meio de lado porque parece que está tudo resolvido ali já, e a gente quer trazer a matemática e ensinar a calcular, ensinar a fazer isso para que ela consiga ser boa também em matemática, né? É quase querer equilibrar as coisas e a gente não vive no equilíbrio, meu povo, tá? Não adianta a gente achar que a vida é equilibrada, isso aí é meio utopia, tá? Isso aí não sei pra quem funciona não, acho que pra ninguém, tá? Então, quando eu conheço os meus talentos, a gente desenvolve isso demais dentro da mentoria. Quem tá aqui que é mentorado meu sabe. Quem já fez teste de talentos aqui, mesmo que não seja da mentoria, às vezes alguém já fez. Manda aqui no chat, aqui, escreve aqui, ó, assim, ó, eu já fiz. Quem já fez teste de talentos aí? Conta aqui pra mim. É um pouco diferente do que existe hoje, dessas coisas de DISC, sabe? Perfil comportamental, ou que existe que é sempre assim, você não é tão bom nisso, desenvolva aquilo, né? Desenvolva isso. Não é assim. Talentos, o conceito dos talentos, inclusive, é nesse sentido. Ó, a galera que tá falando já que já fez, ó, a turminha aqui. Juliano, super indico, viu? Super indico fazer, teste de talentos. Fiz, inclusive, treinamento até de talentos com uma querida nossa aqui, que era do T180 lá, que era a mentoria com o Joel, a Aline. A Aline era colega lá e a Aline fez treinamento, inclusive, comigo, tá? Se alguém estiver precisando para treinamento em company aí, a Aline é excelente. O conceito dos talentos, tá? Se eu conheço aquilo que eu sou bom, eu vou usar aquilo que eu sou bom a favor de fazer qualquer coisa, de desenvolver qualquer coisa. Vou dar um exemplo aqui de talento. Realização. É talento de quem é muito executor, né? De quem faz acontecer. Então, quem é um realizador, a gente vai usar isso, esse talento de execução, para qualquer área que ele estiver trabalhando. A gente não vai usar isso só pensando assim, não, quem tem algum talento, por exemplo, de influência é bom para comunicação, então é bom para vendas, e quem não tem, não existe isso muito, sabe? Eu, pelo menos, sou muito do conceito de que a gente usa os nossos talentos a favor do que a gente quiser. Se a gente conhece os talentos, se a gente sabe potencializar eles. Então é nesse sentido, tá? Não é de ficar correndo atrás a vida inteira de resolver alguma coisa que você não é bom e esquecer daquilo que você é melhor. Autoconhecimento é muito importante e também é muito libertador e também tira a gente do lugar, porque faz você, inclusive, reconhecer
que aquilo que você a vida inteira achou, nossa, eu não sou bom nisso, você pensa assim, eu não sou bom, por exemplo, eu não sou bom em falar em público. Ah, eu não sou bom porque eu não sou comunicador, que não sei o quê. E aí você vai descobrir depois um talento seu que te ajuda nisso, que pode te ajudar. E outra, né, gente, cá pra nós, comunicação, falar em público, fazer lives, isso aqui tudo é prática. Fica a dica aí, enquanto não começar a gravar vídeo, enquanto não começar a fazer, não vai sair do lugar. Outra coisa de autoconhecimento, quando eu falo das dores, ontem a gente levantou algumas dores, né? Tudo o que te dói, começa a pensar assim, por que dói? Tem alguma coisa aí dentro que você precisa investigar e que vai te ajudar a se fortalecer e a ser uma pessoa cada vez melhor e com mais resultado. Então, o que te dói? Por exemplo, se eu vejo um amigo meu sendo promovido, sendo reconhecido ou comprando uma casa grande, às vezes lá no fundo a gente está sentindo um incômodo com isso. A gente dá parabéns, a gente comemora ali junto e tal, mas às vezes lá no fundo tem um negócio que está incomodando a gente, assim, sabe? Que tá mexendo. Por quê? Porque provavelmente a gente gostaria de estar nessa posição e a gente não conseguiu fazer isso. Então, aquilo que te dói hoje e aquilo que tem doído em você muitas vezes, de algum tipo de palavra às vezes que as pessoas falam, né? Que você se sente às vezes muito ofendido e às vezes outras pessoas nem não se sentem tão ofendidos com a mesma coisa. Será que aí não tem uma chave de alguma coisa que você precisa descobrir, investigar, olhar pra dentro, sabe? Então, quando a gente olha aqui rede social, por exemplo, né, tá todo mundo feliz aqui, tá todo mundo só na vida boa, não tem problema nenhum, né, gente? A rede social é a coisa mais bonita desse mundo, inclusive aqui, ó, 30 pessoas aqui. Que bom que vocês estão aqui, gente. Obrigada, viu? Pelo tempo, obrigada por estarem aqui. A gente olha aqui na rede social, parece que tá todo mundo feliz, né? Que tá todo mundo com a vida muito perfeita, muito maravilhosa. E aí a gente começa a olhar pra gente e fala, nossa, mas a minha vida não tá assim. Eu que tô errado. Então, cuida muito daquilo que você está consumindo de conteúdo, mas principalmente começa a investigar, olha pra dentro e assim, ó, é desafiador fazer isso, tá? Porque realmente incomoda. Mas se você não faz isso, você não começa a olhar pra dentro e entender o que tem lá que você precisa curar, sabe? Qual que é a ferida que ainda tá aberta lá dentro? Às vezes de uma coisa lá de trás que a gente escuta, né? Essas crenças que a gente tem aí de você não é bom nisso, né? Essas coisas que a gente ou escutou a vida inteira ou ouviu quando era criança alguma coisa, a gente vai carregando isso a vida inteira. Larga isso pra trás, gente, pelo amor de Deus. Aqui agora é hora, ó, de seguir pra frente, sabe? De crescer, certo? O que mais? Vamos lá. Terceira. Ó, essa aqui é muito boa. Ó, uma coisa que a Bruna falou aqui que é importante lembrar, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que resolver tudo sozinho. E não tem. Então, se precisa de ajuda, busque ajuda de um profissional que trabalhe com isso, né? Busca uma terapia, busca alguém que te ajude a desenvolver isso, a curar essas feridas, a trabalhar isso que você está sentindo aí para você seguir. Terceira prática libertadora demais também aqui. Autovalorização. Você tem feito isso, será? Quando a gente olha assim, ó, para reconhecer aquilo que a gente fez de bom. Eu escuto muitas vezes o pessoal falando assim, ó, eu sei que eu sou bom nisso, então assim, ó, eu conquistei algo. Eu perguntei, há poucos dias eu perguntei para uma turma assim, gente, o que vocês sentem aí que vocês conquistaram, que vocês têm mais orgulho de ter conquistado? Aí, um monte de gente responde assim, ó, por exemplo, eu tenho muito orgulho de ter saído do CLT e tá fazendo agora alguma coisa como autônomo. Eu tenho muito orgulho disso, apesar do que a gente sabe que não é fácil, né, Miriam? Presta atenção nessa frase. Aí tem uma outra pessoa que às vezes fala assim, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu tô desenvolvendo, mas claro que assim, a gente tem sempre que aprender, tem muita coisa que eu preciso melhorar. Olha só, mais uma frase. O que tem em comum essas duas frases? Vocês conseguem perceber? Essas duas frases de pessoas dizendo o que elas conquistaram, o que elas se sentem muito orgulhosas e elas falaram isso. O que tem em comum? Vocês conseguem enxergar aí nessas duas frases que eu trouxe? Tem um negócio que eu chamo, sabe de quê? Nessas duas frases? Ressalva. É assim, eu sou bom nisso, mas eu preciso melhorar. Tem sempre um mas junto, sabe?
É como se você estivesse justificando porque ou você não pode, olha lá, a Bruna já falou aí, ou você não pode entender de fato que você é bom e se valorizar e dizer, sabe, tipo, reconhecer de verdade aquilo que você faz. E aí tem coisa aí pra você resolver no meio aí também disso. Então pensa assim, ó, se você tem orgulho de alguma coisa, gente, eu falo isso, eu conto isso demais, ó, tem sempre um livro aqui perto de mim, um livro meu. Vocês acham que eu ando com esse livro aqui dentro de, sei lá, do aeroporto, dentro de algum lugar que eu tô? Se eu tiver com um livro na mão, vocês acham que eu ando com ele assim, ó? Vocês acham que eu ando com ele escondendo? Com vergonha? Aí eu ponho, não, vou pôr numa sacola, vou pôr em algum lugar, porque eu não vou ficar carregando esse livro na mão, né? Que vergonha ficar mostrando, fica parecendo que eu tô metida, né? Fica parecendo que eu tô querendo aparecer. Pra mim isso chama orgulho daquilo que fez, orgulho do que construiu. Então sim, eu ando com esse livro assim, ó, tá? Eu saio caminhando com esse livro aqui e olhando assim, e aí eu sei que tem gente que olha assim, olha pra baixo pro livro e olha pra cima pra mim, tipo, ó, é a autora, sabe? Sim, fui eu que escrevi. Cara, tem que ter orgulho do que você faz. Se você não aprende a se elogiar e se você não aprende a você ter orgulho das coisas que você construiu, quem é que vai fazer isso por você? Me fala. Por aí, quem já leu Vendas no Agro? Me conta. Ó, dentro de autovalorização, o que eu quero que vocês pensem? Primeiro, se reconheça sem ressalvas. E se quem estiver anotando aí, marca assim, sublinha, faz um negócio, um quadro em volta, sei lá o que. Escreve. Cara, que legal, olha o Vinícius. Não, Vini Silveira. Te conheci pelo livro deixado no coworking. Eu deixei uns livros esparramados em alguns lugares por aí, gente. Eu deixei há pouco tempo lá no Lebin. Que legal, que bacana. Ó, a gente às vezes tem vergonha, às vezes a gente tem medo do que o outro vai pensar. E é sempre assim, né? Ai, mas o outro vai me achar... Alguém pode me achar metido. Sabe o que eu respondo quando alguém fala isso comigo? Eu falo assim, se você for metido, realmente as pessoas vão te achar metido. Se você for arrogante, realmente as pessoas vão te achar arrogante. Porque tem coisa, gente, que não tem jeito de a gente disfarçar o tempo inteiro, tá? Agora, se você não é metido, arrogante, chato, ninguém vai te achar assim. Só porque você tá sabendo falar a respeito de você, sabendo se apresentar, sabendo mostrar aquilo que você construiu aí até hoje. Tem que ter orgulho do que a gente faz. E se reconhecer sem ressalvas. Qual que é o outro ponto dentro de autovalorização? Aprender a se elogiar diariamente, tá? E não é assim, ó, ai, que bom que eu fiz isso, eu dei conta, sabe? Tipo, sabe essa comemoração só? Eu vejo muito pessoal falar assim, comemore as pequenas conquistas. Eu acho isso pouco. Eu acho que isso é só um primeiro passo. Eu acho que tem algo a mais, sabe? Tá meio no rasinho ainda, tem algo a mais. Comemora cada passo que você deu, cada conquista, cada pequena coisa que você construiu, comemore. Só que você precisa aprender a comemorar e dizer por que você conseguiu conquistar. Porque é isso que te fortalece. Vou dar um exemplo. Nossa, que bom que eu fiz esse roteiro da live, cara. Ficou muito bom esse roteiro aqui. Eu posso dizer, uau, tô feliz pra caramba, eu que fiz o roteiro, não sei o que, eu consegui, eu sou muito boa nisso, não sei o que lá. Ou eu posso olhar para esse roteiro aqui e falar assim, cara, que bom que eu consegui fazer esse roteiro. E eu fiz esse roteiro desse jeito aqui para vocês porque eu busco o tempo todo melhorar. Eu busco o tempo todo aprender, conhecer outras coisas. Eu não paro de aprender e porque eu gosto de trazer isso para as pessoas. Eu gosto de transformar a vida das pessoas, de ser um agente nessa transformação aí. Quando você reconhece o porquê, sabe? Você vai lá atrás. Você vai entender o que é importante em você. Qual que é o passo que você deu para você ter conseguido fazer aquilo? Não é simplesmente dizer parabéns para mim que eu escrevi esse roteiro. É dizer parabéns para mim porque eu busco cada vez mais conhecimento e eu busco cada vez mais compartilhar isso com as pessoas. E se eu entendo isso que para mim é forte, essas duas coisas, eu vou conseguir trabalhar elas cada vez melhor e eu vou conseguir não só ter mais resultado, como levar mais resultado para as pessoas cada vez mais. Entende a diferença? Então não fica no rasinho só comemorando, consegui. Comemora, mas comemora e entende por que eu consegui, o que eu fiz para dar certo. Porque aí você replica isso para mais um monte de coisa na sua vida, tá? E uma última coisa dentro de autovalorização aqui, que é muito importante a gente falar a respeito.
Ó, Suzy tá pedindo aqui pra compartilhar o resumo. Suzy, quem preencheu o Forms, eu vou deixar de novo aqui a mesma coisa, tá? Vai me mandar um direct aqui hoje, eu vou falar qual que é a palavra-chave e quem me mandar esse direct aqui vai receber o formulário para preencher. Preenchido o formulário, nos próximos dias aí, vai receber o resumo da live, tá? E vai ficar bonito esse resumo, não vai ficar esse rascunhão aqui meu, não. Ó, última coisa dentro de autovalorização para eu falar com vocês da palavra-chave. Saiba o seu valor. Por que saber o seu valor? O que é isso, Miriam? Cara, para de olhar para as pessoas que estão te dizendo que você não é capaz. Para de ouvir aquele chefe que fala com você que você não é bom em alguma coisa. Será que você realmente não é bom nessa coisa? Nessa questão, nesse quesito? Ou é ele que não consegue perceber, ele que não tem estudo suficiente a respeito de talentos e de outras questões aí, de liderança inclusive, talvez, para ele ficar falando essas coisas com você? Será que é alguém da sua família que te ama muito, mas que enxerga a vida de um jeito, tá te dando os conselhos certos para esse momento seu de vida agora? A gente tem que parar e começar a pensar nisso. Sabe o que eu sempre ouvi? De vez em quando eu ainda escuto, tá, gente? Na verdade, essa frase eu ainda escuto lá em casa. Miriam, você fala demais. Miriam, você fala muito rápido. Miriam, meu Deus, você fala muito alto, fala baixo. Se eu fosse escutar, gente, esses conselhos desde pequenininha, eu ia falar menos, eu ia falar devagar, e eu ia falar baixinho. Eu ia ter vergonha de falar. Olha que absurdo isso. Sai fora, né? Tem que falar. E essas coisas, assim, ó, a gente tem que realmente, desprender muito, tá, gente? Então, começa a se soltar um pouco disso e começa a questionar. Tanto se questionar, porque às vezes a gente é que repete muita coisa pra gente a vida inteira. Começa a questionar essas pessoas que estão dizendo que você não é bom. Até assim, ó, não é nem só pra desafiar essa pessoa, sabe? Mas pra às vezes dizer assim, ó, gente, por que eu não sou bom nisso? Se o seu chefe te falar uma coisa, eu quero que vocês tenham esse compromisso aqui a partir de hoje. Ouviu do chefe, ouviu de alguém dentro da empresa, ou um colega, ouviu de alguém. A seguinte frase, você não é bom nisso, você não faz isso muito bem, você não sabe fazer isso. Você vai escutar, porque às vezes aquela pessoa tem algo realmente importante pra dizer, ou às vezes é a percepção dela por causa de alguma coisa que você faz, tá? Às vezes é uma atitude sua que demonstra isso e você tem que prestar atenção. Então não é simplesmente desafiar o outro e dizer, você não sabe o que você tá dizendo. É você, com maturidade, olhar pra essa pessoa e falar assim, por que eu não sou bom nisso? Me explica. Porque eu quero melhorar. Por que você acha que eu não sou bom em comunicação? Por que você acha que eu não sou bom em vendas? Por que você acha que eu não sou bom em lidar com pessoas? Às vezes tem coisas que realmente você fez e você deixou essas marcas, esses passos aí, e essas pessoas entenderam que realmente é essa mensagem que tá passando, sabe? Às vezes é essa mensagem que você tá deixando, mas às vezes é só uma coisa da cabeça dessas pessoas. E é bom fazer essa pergunta, sabe? Pra gente entender o que tá acontecendo e a gente conseguir se mexer. Então, meu povo, ó, 3 práticas libertadoras hoje aqui: auto-perdão, autoconhecimento e autovalorização, para você todos os dias olhar para elas e praticar, tá? Todos os dias, isso aqui é diário. Eu vou deixar aqui o Forms à disposição para quem quiser fazer. E aí, escreve eu tenho valor, vamos praticar até a fala disso? Pensei que agora. Vamos escrever? Quem quiser preencher o Forms, que primeiro vai te fazer ter uma reflexão importante. Segundo, gente, e tranquilo, tá? Eu não divulgo o nome de ninguém quando eu vejo as respostas lá. Eu leio, eu acolho aquilo que vocês escreveram e eu uso isso para entender o cenário geral e gerar mais conteúdo aqui, tá? Então, vamos tranquilo lá. Quem mandar lá pra mim, eu me valorizo, ou eu tenho valor, né? Eu já tô até trocando aqui, desculpa. Eu tenho valor, escreve eu tenho valor lá no meu direct. Me manda no direct, que aqui eu não vou conseguir acompanhar muito. Manda no direct agora, assim que a gente sair da live. Eu vou postar a live também. Manda essa live pra muita gente aí que você quer que escute isso, que você acha que esse assunto aqui, esse bate-papo vai fazer a diferença, vai ser importante, tá bom? O Forms é diferente, tá, Priscila? Quem preencheu ontem é outro Forms, é o próximo passo, é o de hoje. Então pode preencher hoje de novo, tá? E recomendo demais que vocês preencham para fazer esse exercício de pensar nisso, para trazer aqui, contribuir aqui com todo mundo. Nossa última live que vai ser virada de chave total, tá? Ó,
Beijo no coração de vocês. Obrigada demais. Repete essa frase, gente. Eu tenho valor, eu reconheço o meu valor. Repete isso aí pra vocês o dia todo hoje, pelo menos, sabe? Faz essa prática aí que vai ser importante. Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada pelo tempo de vocês. Beijo pra vocês, fiquem com Deus.